A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema As lições espirituais da vida de Adão. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito do nascimento de Adão? O que é que Adão pode nos ensinar? Então, nesse estudo bíblico, nós vamos aprender as lições espirituais da vida de Adão. O estudo diz assim: esse texto sagrado destaca a história do homem que serviu como matriz da humanidade. Adão é o nome do primeiro homem criado por Deus, sendo o progenitor da raça humana. Adão é o tronco central da árvore genealógica da humanidade. O nome Adão significa o homem vermelho, talvez uma alusão ao barro do qual ele foi feito, diferente de todos os seres humanos. Após ele, Adão não após ele, Adão não teve pai nem mãe. Infância, sogro, sogra, Adão já nasceu pronto, já nasceu adulto, pois foi criado por Deus, do pó da terra. Apesar de ser fracassado, Deus não desistiu dele, nem de sua posteridade, prometendo a redenção da humanidade logo após a queda do homem. Sendo assim, podemos extrair lições espirituais importantes de seus erros e acertos. Vamos ver agora quais foram esses erros e esses acertos, né? Das lições espirituais da vida de Adão. Primeiro, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. Como imagem e semelhança de Deus, Adão foi dotado das faculdades de raciocinar e sentir, expressar emoções, de escolher e de agir voluntariamente como ser racional, inteligente, né? Então ele teve tudo aquilo que nós humanos temos, né? Tudo aquilo que a gente tem, Adão ele teve, né? Aí ele diz aqui, ó, Adão e sua mulher Eva, né? Adão e sua mulher Eva receberam a bênção da frutificação, fecundação e multiplicação, como está lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 28. Adão recebeu apenas uma regra para testar sua obediência à responsabilidade, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diferente de hoje, quando existem fortes, tantas leis, né, regras, e sem obedecidas, a serem obedecidas. Então, naquela época era diferente, né? Deus só fez uma exigência, né? Que o que? Que ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Essa foi a exigência de Deus, foi a única. Na época de Adão não existia lei, ok? Aí continua aqui, estudo número 4. Adão era homem dotado de muita inteligência, uma vez que conseguiu dar nome a todos os seres vivos existentes no planeta Terra, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 20. Adão sentia carência afetiva como qualquer outro homem, e Deus lhe preparou uma companheira para que estivesse ao seu lado, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. Porém, Adão se descuidou um pouco da sua companheira e a deixou numa situação vulnerável diante da
enganadora serpente, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 6, que é o momento que a serpente introduz na mente de Eva que ela deveria comer o fruto, né? Ela seria igual a Deus. E ao comer do fruto proibido que sua mulher lhe deu, ele apenas anuiu ao pecado de Eva. Seu caráter, ao tentar esquivar-se do seu erro, lançando sobre Eva toda a culpa do pecado, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 12, até hoje, o seu caráter, ao tentar esquivar-se do seu erro, até hoje, o homem tem sérias dificuldades em dominar os seus erros, né? Infelizmente, em todas relação, a obediência é a única regra imposta por Deus a Adão. No jardim do Éden, ele fracassou, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 6 ao 12, e em Romanos capítulo 5, 12. Entretanto, Deus não desistiu do homem fracassado e prometeu a redenção, né, humana por meio do descendente de mulher, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 15. Né? Deus fez uma promessa, né, de ter uma redenção para a humanidade. Paulo explicou isso dizendo: porque sei pela ofensa de um só, e a morte remiu por esse muito. Paulo explicou isso porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, capítulo 5, versículo 17. Jesus Cristo é o último Adão que veio desfazer todo o estrago humano provocado pelo pecado do primeiro Adão, como está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 5, o versículo 19 ao 21. Mostrando o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão, Jesus Cristo, Paulo nos diz o seguinte: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito, como vivificante, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 45. Em Gênesis, em 1 Coríntios, capítulo 15, 47, Paulo ainda diz: o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Portanto, Adão foi formado da terra e fracassou. Porém, Jesus Cristo, o último Adão, veio dos céus e venceu o pecado e o diabo e o mundo, como está escrito lá em Mateus capítulo 4, amém? Do versículo 1 ao 11, e em João capítulo 16 e o versículo 33, e em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21 ao 22, amém? E a conclusão é o seguinte: analisando os erros e os acertos do nosso primeiro Adão, ancestral Adão, detectamos que, no fundo, herdamos também
suas virtudes e seus defeitos. Porém, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o pecador, como está escrito lá em Lucas capítulo 3, 19, versículo 10. E aí você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 19 e 10 de Lucas. E vos revista do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, como está escrito lá em Efésios, capítulo 4 e o versículo 24. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Amém? Se você não me segue, me siga, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.